Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Que ótimo! Vocês lembram algumas aulas lá atrás que falamos resenha e falamos sobre o autor Monteiro Lobato? Sim, não, quem lembra? Qual é a obra mais conhecida desse autor? Você está lembrado? Eu vou dar uma pista. Uma das personagens é uma boneca de pano muito tagarela. Exatamente, a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Perfeito. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882 e faleceu com 66 anos. Até hoje, ele é considerado um dos maiores escritores de histórias infantis. A sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem 23 volumes e já foi encenada no cinema, na TV e no teatro. E é sobre o teatro que nós vamos falar na nossa aula de hoje. O texto teatral ou dramático, em sua maioria, é narrativo e ele se diferencia dos demais por não ter a figura do narrador. São os próprios personagens responsáveis por apresentar o enredo por meio dos diálogos. Há rúbricas que orientam o leitor, os atores e o diretor com relação à montagem das cenas, os figurinos dos personagens, a movimentação deles e a entonação de voz. No material de vocês, temos uma peça teatral, Busca ao Tesouro, adaptado da obra de Monteiro Lobato por Luiz C. Locatelli. Vocês perceberão que este texto está organizado para leitura em 6 cenas, mas eu farei a leitura de 2 delas para vocês, a primeira e a segunda cena. Antes de iniciar, quero que vocês observem que no início há sempre ali indicado em negrito o nome do personagem. Eu não vou fazer a leitura do nome do personagem para que a gente possa ter uma leitura mais fluida. Também vocês vão observar que no meio do texto há alguns parênteses, que eu também não vou fazer a leitura. Farei a leitura somente da fala das personagens, certo? Bom dia! Gosto muito de contar histórias para as crianças. Hoje estou aqui para contar mais uma história interessante para vocês. É a história de um tesouro escondido. Um tesouro muito valioso. Todos os que tinham alguns problemas e tocassem naquele tesouro, os problemas desapareciam. A nossa história começa quando Pedrinho sonha numa noite de luar. Pedrinho, acorda! Você tem uma grande missão a realizar. O quê? Quem está falando? Sou eu, a boneca Emília. Não me conhece mais, não? Sou a boneca da Narizinho. Boneca Emília? Mas boneca não fala. Deve ser um sonho. Vou voltar a dormir. Será que eu vou ter que beliscar o seu bumbum? Acho bom, para eu ter certeza de que não é um sonho. Ai, doeu, sabia? Você não pediu? Pedi. Mas não precisava exagerar. E então, está preparado? Preparado para quê? Preparado para encontrar um grande tesouro. Tesouro? Que tesouro? O que você precisa encontrar? Mas é necessário que eu vá mesmo? Por que eu? Porque você foi o escolhido. Essa história não está me cheirando bem, mas se é para o bem de todos, diga aos seus superiores que eu vou. Pedrinho juntou suas coisas de viagem, colocou em uma maletinha e saiu estrada fora, em busca daquele tal tesouro. Mas, quando ele estava no meio do caminho, descobriu que não tinha pego as pistas
e imaginou: caramba, mas para que lado eu vou? Para lá ou para cá? Estou perdido. E agora? O que eu faço? Bom dia, Pedrinho. Para onde você está indo? Não sei. Acho que me perdi. Eu tinha que encontrar um grande tesouro, mas não me deram as pistas. Que tesouro é esse? Não sei te informar. Só sei que é um grande tesouro. Posso ir com você? Eu acho que pode. Então vamos por ali. Acho que sei o caminho. Mas como é que ele sabe o caminho? Muito bem. Vamos ver se todos entenderam essa parte do texto. Qual dos personagens está contando a história, gente? Exatamente, a Dona Benta. E qual era a missão do Pedrinho? Encontrar um tesouro que era um tesouro valioso. E então, que tipo de tesouro era esse mesmo? Sim, ele era valioso, mas tinha mais coisas aí. Exatamente. Quem tocasse nele teria todos os problemas resolvidos, né? Os problemas desapareceriam. E quem foi com Pedrinho em busca do tesouro perdido? Muito bem, o Visconde. Para que você saiba mais o que acontece nessa peça, faça a leitura das outras cenas. Combinado? Pessoal, como podemos identificar a fala de um dos personagens? Isso mesmo, podemos identificar porque elas estão escritas em negrito. Olha aí o exemplo que eu trouxe para vocês. Vou destacar para vocês três aí, observem só. Eu tenho Dona Benta, Pedrinho e Emília. Lembrando que logo na sequência eu tenho uma conversa entre a Emília e o Pedrinho. Então aí nós temos o quê? A indicação de fala das personagens. Agora eu tenho outra pergunta para vocês. Como podemos identificar as orientações quanto à entonação de voz e a movimentação das personagens? Isso mesmo, nós temos as rúbricas. Observem essas que eu vou destacar para vocês. Então, nós temos ali o acordando, senta-se e aproxima e belisca o seu bumbum. Rúbricas indicando a ação. Elas aparecem entre parênteses. Nessa peça, elas vão indicar mudança de cenário, mudança de personagem, introdução de um efeito sonoro e até luminoso. Esses aspectos, eles são importantes para quem vai montar a peça, pois uma peça ela requer diferentes profissionais que devem atuar de forma conjunta para que o espetáculo aconteça a contento. É importante lembrar que o texto teatral é feito para ser encenado e por isso precisa de várias pessoas envolvidas e elementos que permitam tal encenação, como por exemplo, os figurinos e o cenário. Como todo texto, os sinais de pontuação são muito importantes para garantir a expressividade. Afinal, na fala, expressamos nossas emoções por meio da entonação e dos gestos. Na escrita, usamos os sinais de pontuação. Por meio deles, ao ler, podemos perceber se um personagem está afirmando ou questionando algo, se está espantado, pensativo. Então, lembre-se o quanto é importante os sinais de pontuação. Para a gente verificar isso, eu quero que vocês observem esses dois exercícios. Então, nesses exercícios, a gente vai perceber a importância dos sinais de pontuação para a expressividade do texto. Nesse primeiro exercício, nós temos assim, releia os seguintes trechos. Emília, né, que é o personagem que vai falar. Não, eu li num dos livros do Visconde. Só que eles não podem saber que estamos aqui. Senão, Pedrinho vai desistir da missão. Aí, então, o resultado será fatal. Imagina a Cuca de posse do grande tesouro. De agora em diante, nessa história, você tem o poder de transformar as pessoas más em pessoas boas. Mas a principal missão é... Pergunta para vocês, quais são os sinais de pontuação
que aparecem nesse trecho. Quais foram usados nesses trechos? Muito bem, vamos colocá-los aqui então? Então, nós temos aí que aparecem os seguintes sinais de pontuação: os dois pontos, a vírgula, o ponto final, o ponto de interrogação e a reticências. Agora, vamos pensar como que ficaria a leitura desses trechos se eu não usasse esses sinais de pontuação. Vamos fazer um teste com um trecho pequenininho? De agora em diante, nessa história, você tem o poder de transformar as pessoas más em pessoas boas, mas a principal missão é... Vou ler um pouco mais devagar. De agora em diante, nessa história, você tem o poder de transformar as pessoas más em pessoas boas, mas a principal missão é... Perceberam alguma coisa? Vamos ler o outro trechinho. Não, eu li num dos livros do Visconde. Opa, eu estava lendo com expressividade. Vamos deixar sem expressividade agora. Não li em um livro dos Visconde, só que eles não podem saber que estamos aqui, senão Pedrinho vai desistir da missão. Aí, então, o resultado será fatal. Imagina a Cuca de posse do grande tesouro. Já dei uma dica aí, gente. Exatamente. Percebam que há diferença, sim, quando eu leio com a entonação proveniente dos sinais de pontuação e quando eu ignoro os sinais de pontuação, como que essa leitura fica. Então, vamos pôr a nossa resposta aqui. A não utilização dos sinais de pontuação implica em uma leitura sem expressividade. Lembra que eu estava quase lendo com expressividade, aí eu parei e falei assim, gente, eu vou parar de ler aqui com expressividade. Já foi uma dica aí para vocês elaborarem a resposta. Então, é importante, sim, fazer a leitura respeitando os sinais de pontuação, para que a gente tenha essa expressividade, né? Parece que o texto ele tem mais movimento, a gente consegue perceber melhor a ação dos personagens do que uma leitura sem respeitar os sinais de pontuação. Meus lindinhos, a nossa aula ela já chegou ao fim. Mas antes de eu encerrar, quero lembrá-los que na descrição do vídeo nós temos a nossa atividade. Então, realizem com muito capricho, com o carinho que vocês sempre demonstram. Combinado? Então, nós nos vemos na próxima aula para fazer aí a nossa verificação das atividades. E não esqueça de fazer a leitura, se possível, do restante da peça, para você ver o que foi que aconteceu aí com o Pedrinho nessa busca por esse tesouro valiosíssimo. Um beijo para vocês, fiquem bem e nos vemos em breve. Tchau!